Glória a Deus, obrigado Jesus, te adoramos nessa manhã. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem já está sentindo a presença de Deus, então dá um glória a Deus bem forte nessa manhã. Amém, glória a Deus. Os irmãos podem se sentar. Glória a Deus, vamos para a palavra do Senhor. Hoje nós começamos uma nova série de mensagens que diz viva em comunidade, batizados no corpo. Então, essa é a nossa nova série de mensagens. Está baseada em 1 Coríntios 12, 13, 14, que diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. Então, amados, neste versículo fica claro que assim como o batismo nas águas é essencial para alguém se tornar um cristão genuíno e obediente ao Senhor, é necessário também o batismo no corpo. Amados, nós estamos aí próximo de um batismo nas águas e nós temos falado para os irmãos que logo após de você aceitar Jesus, logo após de você entender o Evangelho, o cristão tem que obedecer a palavra, que é o batismo nas águas. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Então, amados, precisamos como cristãos, ser um cristão genuíno, é passar pelo batismo nas águas. E essa série de mensagens que nós vamos falar, como o batismo nas águas é fundamental, nós também vamos falar sobre o batismo no corpo, que é o que, irmãos? É o relacionamento dessa nova comunidade da fé que nós vivemos. Então, irmãos, essa palavra ela vai nos ensinar a viver relacionamentos dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos viver só no vertical. Nós temos, como cristão, viver nossa comunhão com Deus, mas entender que nós também temos que servir os nossos irmãos, se relacionar, no horizontal com nossos irmãos. Então, eu acredito que essa série de mensagens vai falar aos nossos corações. Então, o tema dessa noite, dessa ministração: viva em comunidade para encontrar o seu propósito. Viva em comunidade para encontrar o seu propósito. Eu gostaria que você abrisse agora a palavra do Senhor em 1 Coríntios 12, do 14 ao 27. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 14 ao 27. Primeira Coríntios, capítulo 12, versículos do 14 ao 27. Vamos à leitura da palavra do Senhor. A palavra de Deus diz assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou o olho? Não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis? E os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos com especial honra?
E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial, mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela careciam, a fim de que não haja divisão no corpo, mas que todos os membros tenham igual cuidados uns pelos outros. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Amém? Até aqui. Pai, agora nós estamos, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que o Senhor possa falar aos nossos corações nessa manhã. O Senhor possa ministrar, Senhor, com essa palavra aos nossos corações. E que saímos daqui, Senhor, totalmente diferente da maneira que entramos, Pai. Que a Tua palavra venha, Senhor. Senhor, tocar o íntimo do nosso ser, Pai. Senhor, trazendo cura, restauração, Pai. Mas que haja, Senhor, nessa manhã um crescimento de entendimento da Tua palavra, Pai. É isso que nós te pedimos, Pai. E que toda voz contrária à Tua palavra, Senhor, possa se calar agora. E possamos, Pai, dar ouvido, Senhor, totalmente a tudo que o Senhor tem para as nossas vidas nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, essa carta escrita à igreja de Coríntios tem como objetivo ajudar a resolver os conflitos dentro da comunidade. Então o apóstolo Paulo, ele começou a perceber que estava dando algumas tretas lá na igreja, e ele decidiu escrever uma carta. E essa carta nos ajuda hoje, irmãos. É para os dias de hoje, para a igreja vida. Então, irmãos, se você veio para a igreja pensando assim, não, estou no céu. Sim, o céu está aqui, porque a presença de Deus está aqui. Mas nós temos que aprender a viver em comunidade, a viver juntamente com outros irmãos. Então, irmãos, quando lemos a Bíblia, a igreja ela é comparada de várias figuras. A figura de uma família, a figura de um exército. No entanto, a figura mais preferida do apóstolo Paulo é a igreja como um corpo. Então, irmãos, essa figura, essa comparação de que a igreja é o corpo de Cristo atuando aqui nessa terra, irmãos, ela destaca alguns pontos muito importantes para nós. Por quê? A unidade do corpo. Então, se você olhar para o seu corpo, você sabe que o seu corpo é um só. Unido por vários membros, tem vários membros. Então, traz essa figura para nós. A diversidade dos membros e a maturidade do corpo de Cristo. Então, irmãos, nós vamos falar hoje sobre o propósito. Vivendo em comunidade para encontrar o nosso propósito. E a definição de propósito, pessoas que estão pensando assim, o motivo do meu nascimento, pastor, deve ser para sofrer. Porque ou tempestade, ou deserto na minha vida que eu estou passando. Não, você tem um propósito. E todo deserto, toda a tempestade, tudo que você passa tem um propósito. E nós precisamos entender isso. E eu comecei a ouvir essa frase que fala realmente sobre qual é o meu propósito, irmãos. E eu comecei a lembrar da minha infância. Eu nascido em São Paulo. E me veio a lembrança dos meus amigos, na época de criança, de adolescente, onde nós brincávamos na rua. E eles sempre brincavam, né? Falavam que eu era o Kiko, né? da vila. Né? O Kiko. Porque meu pai tinha um pouco mais de condição, não que nós éramos ricos, mas meu pai tinha um pouco mais de condição de dar algo para nós. Né? Davam a bicicleta. Uma bicicleta naquela época, irmãos. Agora, deixa eu ver, uns 30 anos atrás, uma bicicleta era caro para comprar, uma bicicleta. E meu pai teve a condição de me dar uma bicicleta, mas meu pai falava assim, essa bicicleta é tua, não deixa ninguém montar nessa bicicleta. Minha mãe e meu pai. E eu
Aí eu sei que numa época, meu pai trabalhava numa empresa e tinha esses benefícios de comprar, ganhava o vale presente e nós tínhamos esse benefício. E aí um dia meu pai apareceu com uma piscina, e eu sou o filho mais novo, o caçula. E aí a piscina de 1.000 litros, irmãos, naquela época. Meu Deus do céu. Pensa, só eu tinha piscina de 1.000 litros. Era uma festa. Mas meu pai, qual era a instrução? Ninguém vai entrar na piscina, é só para você a piscina. E aquilo não entrava na minha cabeça. Aí meu pai e minha mãe iam trabalhar, meus irmãos iam para o colégio, era o clube na minha casa. Porque os meus amigos tinham que participar comigo da piscina. A bicicleta não era, nós estávamos em 5 montadas na bicicleta, porque a bicicleta era nossa, não era minha. E isso fez lembrar o meu propósito, irmãos. E hoje eu estou aqui. Então, irmãos, é lógico que no decorrer da vida, nossa, nós vamos tomando paulada, e nós falamos assim, eu quero saber não, de propósito. Eu não quero saber disso não. O que é meu, o que é dos outros é dos outros. E você começa a se bloquear no seu propósito. Aquilo que Deus te chamou para ser. Irmãos, e dentro da igreja, eu me converti aos 14 anos e eu comecei a entender isso. Dentro da igreja eu comecei a servir, a trabalhar. Irmãos, eu já fui de tudo dentro da igreja. E se precisar ser, eu sou ainda. Porque eu não me preocupo com posição. Eu me preocupo que eu sou o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo tem que ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Então, irmãos, eu já fiquei no estacionamento, já fiquei na portaria, já limpei o banheiro. Irmãos, já organizei as cadeiras, já fui secretário administrativo da igreja. Irmãos, sou pastor da igreja. Já fui do louvor. Irmãos, né? Já fui do louvor. Mas, irmãos, na época até do louvor, sempre era... Eu ajudo, irmão, é para ajudar em tudo, eu ajudo. Mas sempre era para mim difícil, porque não era aquilo para mim. Não é para mim. O Rafa falou, pastor, por favor, segue seu chamado. Irmãos, e eu trabalhava no louvor, eu me lembro que tinha ensaio, quando o irmão falava que tinha que ir para o ensaio, eu ia assim... parecia que era... Tinha que ensaiar os louvores em casa e eu tirava 5 minutos antes do culto, porque era corrido. Mas, quando o Senhor me chamou para o pastoral, irmãos, eu consigo ver hoje, eu trabalho muito mais, sirvo muito mais, mas eu encontrei o meu propósito dentro da comunidade. Que é, olhando para a minha infância, de ir lá ajudar as pessoas, de estar junto com as pessoas. Então, irmãos, quando eu realizo esse propósito, irmãos, isso é uma alegria dentro do meu coração. As pessoas, pastor, mas você entrou 7, saiu tal hora da noite. Não tem problema, eu estou cumprindo o meu propósito, está tudo certo. Então, irmãos, Deus te criou com um propósito e a igreja vai te ajudar a encontrar esse propósito. E o seu propósito tem que estar ligado ao que Deus quer para a sua vida. Então, irmãos, essa série de mensagens, essa mensagem vai falar muito no nosso coração. Como membros do corpo podemos ser diferentes, mas Deus nos dá um propósito específico. E o primeiro ponto dessa ministração que eu quero trazer hoje: nossas diferenças nos dão o propósito de completarmos uns aos outros. Irmãos, aqui no versículo 12, 21 diz assim: o olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pensou isso? A mão fala assim para o pé, eu não preciso de você. Vai andar de cabeça para baixo? Irmãos, e essa figura que o apóstolo Paulo está trazendo, irmãos, muitas vezes isso acontece na igreja. Isso está acontecendo no nosso dia a dia e nós precisamos entender isso hoje, nessa manhã.
Então o apóstolo Paulo traz a figura da igreja como o corpo de Cristo, aonde Jesus é o cabeça, porque em Efésios 5:23 diz assim: pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Então Cristo é o cabeça e nós como igreja somos esse corpo. O corpo de Cristo manifestado aqui na terra. Então, uns vai ser o braço, um vai ser as pernas, um vai ser a orelha, um vai ser a boca, mas todos vão completar esse corpo de Cristo com o seu propósito, para que o evangelho chegue em todo o lugar. Irmão, nesse texto destaca a unidade do corpo. Irmãos, embora temos muitos membros, irmão, nós somos um em Jesus. Possui uma diversidade de membros, mas todos que creem em Jesus são um. Fazem parte do mesmo corpo, da mesma família, do mesmo rebanho. Confessamos o mesmo Senhor, dependemos do mesmo Deus, experimentamos do mesmo batismo, porque somos um. Cumprimentamos o nosso irmão com a paz de Cristo, a paz do Senhor, porque somos a igreja de Jesus. Pastor, o que me conecta ao corpo de Cristo? O sangue do Cordeiro, o sacrifício de Jesus naquela cruz do Calvário nos conecta a ser o corpo de Cristo. O sangue, irmãos, ele tem esse poder dentro do nosso corpo de unificar os membros e de dar vida. Então, o sangue de Jesus derramado naquela cruz vai nos conectar a ser o corpo de Cristo aqui na terra. Irmãos, mas acontecem algumas coisas. O inimigo, ele não quer essa unidade. O inimigo não quer que sejamos unidos como um corpo. Ele quer trazer uma palavra chamada divisão. Divisão, irmão, significa ter duas visões. E quando tem divisão dentro do corpo, irmãos, o corpo começa a parar. Então, irmãos, o inimigo ele quer mutilar, o inimigo quer tirar pessoas desse corpo. Então, essa palavra vem como um alerta para mim e para você. Cuidado com a divisão dentro do corpo de Cristo. E o que o inimigo mais adora de fazer é bagunça. Ele quer fazer bagunça. Mas nós já repreendemos ele em nome de Jesus, porque essa igreja é unida, essa igreja vai adiante, essa igreja vai pregar o evangelho. O LGF é um lugar de gente feliz, onde as pessoas falam de Jesus, onde as pessoas são curadas, onde as pessoas são transformadas. Irmãos, os membros do corpo são belos quando estão em seus lugares corretos. Pense comigo, se você está andando aqui na cidade de Rio do Sul e você vê um olho de 100 quilos andando, o que tu ia fazer? Tu ia correr, eu ia. Chuta que é macumba. Irmãos, não é verdade? Pensa um membro enorme. Irmãos, e muitas vezes algum membro do corpo, ele quer ser muito grande. Quer se aparecer muito. E toda a honra, toda a glória seja dada a Jesus, que é o cabeça. Acabamos de louvar a Deus aqui sobre essa questão. Então, amados, cuidado. A palavra está dizendo que há uma diversidade dos membros no corpo de Cristo, e isso é essencial. E cada pessoa tem um propósito, cada pessoa tem uma função específica. Da mesma forma que o corpo, cada membro tem uma função específica. Nós, dentro desse corpo,
dentro da igreja, nós temos algo específico que eu não vou saber fazer e você sabe. Então, irmãos, uma coisa que muitas vezes o diabo ele quer tirar as pessoas de ficar conectada ao corpo de Cristo, sabe o que é? Ele usa a comparação. Começa a se comparar. E isso quer te impedir de você cumprir o seu propósito. Pensou, como eu já disse aqui, a mão dizer assim, por que eu não ando no chão? Ou o pé, por que eu não pego as coisas? A boca fala, por que eu não sinto cheiro? Não vai dar certo. Então, nós precisamos tirar a comparação no meio do corpo de Cristo. Irmãos, isso vem direto na nossa cabeça. Nós queremos nos comparar uns com os outros. Irmãos, eu estou aqui nessa manhã, mas eu não sou o pastor Samuel, eu não sou o pastor Luciano, eu não sou o pastor Edmilson, eu sou o pastor Anderson. Quem Deus formou, quem Deus criou e deu um propósito para cumprir. Então eu não posso me comparar com ninguém. Porque se eu for comparar com outra pessoa, irmãos, eu não vou fazer a obra de Deus. Eu não vou seguir o meu propósito. E quantas vezes você tem parado de fazer aquilo que Deus te pediu porque você está se comparando com outra pessoa. Então nessa manhã pare com isso. Deus te formou, Deus te criou desde o ventre da sua mãe. Você é único, você tem uma identidade e você tem um propósito a cumprir nessa terra. Então pare de comparação. É lógico, irmão, nós vamos correr para melhorar as nossas vidas, correr para melhorar aquilo que nós somos fracos. Mas nós não vamos ser igual a outra pessoa. Quando eu faço o esboço da administração, eu entrego para minha esposa dar uma corrigida assim, no português. Aí ontem ela falou assim, mas o pastor Samuel é diferente ao esboço dele. Eu sim, ele é diferente, mas o meu esboço é dessa forma. Por quê? É o meu jeito, irmãos. Então pare com a comparação. Irmãos, eu escrevi o livro. E no livro, irmãos, muitas vezes nós queremos o lugar do outro. Trazendo no contexto do corpo. Pensou se o braço quer ser a perna. Então, lá em Gênesis 3, 4 diz assim, que a serpente disse para a Eva, e vocês, como Deus, serão. Um engano, isso é um engano. Nós querer nos comparar, nós querer uma posição que não é a nossa posição. Então a serpente levou a Eva a olhar uma posição que não era dela. E Deus já tinha dado o quê? O jardim para ela cuidar, Adão cuidar. Em situação como essa, irmão, nós queremos cumprir um propósito, queremos crescer, queremos avançar. O que eu quero te dizer nessa manhã, o seu propósito está ligado à sua essência. Eu dei o meu testemunho aqui de manhã. Dentro de mim, desde criança, eu tinha uma essência. Mesmo meus pais falando assim, não empresta, não dá, não reparte. Eu tinha dentro de mim uma essência. Que Deus colocou essa essência. E nessa manhã, qual é a essência do seu propósito? Irmãos, essa semana eu atendi um irmão. E ele começou a falar para mim do propósito dele. Irmãos, brilhava o olho dele. Ardia, parecia que eu vi uma chama de fogo dentro do coração dele. Eu falei, irmão, então vai. Vamos fazer esse propósito junto. Nós como igreja queremos também.
Mas não é o meu propósito, é o seu. Então nós unidos vamos fazer o quê? O corpo de Cristo crescer e avançar. Pregando o Evangelho. O que eu quero te dizer hoje, nessa manhã, é que eu preciso de você, você precisa de mim, e juntos vamos cumprir o propósito de Deus e fazer a obra de Deus, porque a obra de Deus é grande, a obra de Deus é maravilhosa, e precisamos avançar como igreja, como corpo de Cristo, em Rio do Sul, em todo o Alto Vale, irmãos. Carlito Paz, semana passada, a missionária falou, não fazemos algo grande sozinho. Se estamos fazendo sozinho, não é grande. Então, se a obra de Deus é grande, irmãos, nós não podemos fazer sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim. Mas, irmãos, eu preciso te alertar algo. A cultura atual de hoje, do nosso tempo, diz assim: não precisa ir para a igreja. Não precisa. Fica em casa. Não tenha comunhão com os irmãos. Porque os irmãos vão pisar na bola. Vão, irmãos. Vai acontecer bastante coisa dentro da igreja. Mas aí o Senhor vai te ensinar você a perdoar. Vai acontecer. E se o orgulho está maior, vai acontecer mais coisa ainda. E você precisa ser igreja juntamente com os irmãos. Precisamos disso, irmãos. Mas pessoas magoadas, feridas, dizem assim: não precisa ir para a igreja. Irmãos, eu falo com propriedade porque uma vez, um período da minha vida lá em São Paulo, eu também falei assim: eu só vou para a igreja só para ouvir a palavra e vou embora. Vou sentar no último banco e quando o pastor estiver dizendo amém, eu já corri e ninguém vai me ver mais. O problema era quem? Era eu, não era a igreja. Era o meu orgulho que estava gritando. É que alguma coisa não fez da forma que eu queria, por isso que eu estava desse jeito. E aí a igreja, irmãos, tinha uma escadaria grande, assim, bem alta. E aí eu e minha esposa falamos: quando nós chega depois... Olha a estratégia. Chegamos depois do culto começar. E aí, quando subir a escada, nós já entra, já senta na cadeira. Quando o pastor dizer amém, nós já desce correndo e vai embora. Irmãos, e se você quiser o melhor lugar, chega cedo. Não é verdade? Você quer o melhor lugar, sentar na frente, chega cedo no culto. E nós chegávamos sempre depois, porque nós não queríamos ter contato com a igreja, não queríamos ter contato com os irmãos. E aí o que acontece? Nós tínhamos que atravessar toda a igreja e sentar lá no fundo. O que acontecia? Não dava para nós sair. Aí os irmãos já pegavam a gente. Glória a Deus por isso. Mas hoje, irmãos, hoje mudou o nosso tempo. É culto online. Não precisa ir para a igreja. Vai assistir o pastor no YouTube. Para não ter contato horizontal, juntamente com os irmãos. Irmãos, isso não é igreja, se você não tem contato juntamente com seus irmãos. Então, cuidado com isso. Ah, pastor, mas a Igreja Vida tem um canal do YouTube, é transmitido, foi dado o recado que tem a transmissão. Sim, irmãos, porque tem pessoas que estão encamados, que não podem estar aqui, tem idosos que estão em casa que não podem estar aqui, tem pessoas que estão viajando que não podem estar aqui, tem você ir lá e mandar esse link para uma pessoa para falar do Evangelho de Jesus para essa pessoa. Irmãos, nós alcançamos, acho que o irmão trouxe o dado, 3.000 pessoas que acessaram o culto, a palavra, no mês de janeiro. Então, é uma ferramenta, mas não substitui nós aqui como igreja, como corpo de Cristo, congregarmos e estarmos juntos. O corpo tem que estar unido. Amém, igreja? Então, aplauda Jesus. Segundo ponto, membros um dos outros, cada um faz falta. Irmãos, no versículo 18 diz assim: de fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Irmãos, todo mundo é importante no corpo.
Irmãos, esse dia, fazendo um treinamento com a nossa liderança, eu recebi um dia um irmão que ele mandou assim: pastor, Deus falou comigo. Lá no estacionamento o irmão eles colocaram um bilhetinho, um pirulito, uma bala, não sei, na porta. Esse irmão mandou uma mensagem para mim e falou: pastor, eu estou me sentindo tão feliz, eu estou me sentindo tão amado com esse gesto. Lá no estacionamento, irmãos. O irmão parece que... eu queria estar aqui, pastor, na frente, louvando juntamente com o Rafa. E estou lá. Glória a Deus que você está lá. E lá Deus pode te usar para falar com uma pessoa: estaciona aqui. Jesus te ama, dá um abraço. Irmãos, pessoas que estão entrando aqui e recebe um abraço ali, Deus já começa a manifestar o amor dele, e você já começa a ser usado para cumprir o teu propósito. Então tudo é importante, irmãos. Se o irmão desligar o som aqui, vai ser difícil nós se comunicarmos. Se o irmão apagar todas as luzes aí, irmão, apaga, fazendo favor, todas as luzes. Vai apagar, irmão, ele vai apagar. Glória a Deus. Aí, tá começando. Irmãos, é importante o nosso irmão ali, Pensou se não tivesse luz? Como é difícil, irmãos. Então tudo é importante. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Todo mundo é importante. Irmãos, precisamos entender que dentro da igreja precisamos valorizar todas as pessoas e não fazer acepção delas. Irmãos, nós não podemos fazer isso. Não, eu só vou cumprimentar porque é o pessoal do louvor. Eu só quero estar porque é o pastor. Não, irmãos, todo mundo é importante. Pensou se você olhar e falar: não, meu dedinho do pé, vou arrancar fora. Bate ele para tu ver. Bate. Já bateu? Quem já bateu o dedinho? Dói, né, irmãos? Todo o corpo sofre. Então todos são importantes. O seu propósito, aquilo que Deus colocou para tu fazer como missão nessa terra, isso é importante. Irmãos, precisamos de pessoas para ir para hospital. Pessoas, irmãos, queremos abrir uma escola aqui, infantil, na cidade. Irmãos, tantos projetos, irmãos. E muitas vezes o projeto está aí, com você, guardado, sentado. Tantos propósitos para alcançar vidas e está aqui sentado. E pessoas dizem: ei, pastor, eu quero cumprir o meu propósito. Você precisa se levantar como o corpo de Cristo e falar assim: ei, eu quero cumprir o meu propósito. Irmãos, a igreja tem que ser a igreja relevante nessa cidade. Nós precisamos alcançar a cada canto dessa cidade e pregar que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Irmãos, tem um clube de motoqueiro. Entra lá no clube de motoqueiro e começa a pregar o evangelho. Tem um ciclista. Vamos fazer um movimento para o ciclista, para pregar o evangelho. Vamos fazer, irmãos, porque a igreja precisa ser relevante nessa cidade. Irmãos, e a igreja de Coríntios tinha que aprender isso. A igreja Vida aqui em Rio do Sul precisa aprender isso e dizer: você é importante. Fale para o seu irmão do lado: meu irmão, você é importante. Minha irmã, você é importante. Mas sabe, irmãos, ser igreja dá trabalho. Dá trabalho, irmãos. Cuidar de pessoas dá trabalho. E hoje, irmão, a sociedade não quer mais isso. As pessoas não querem mais cuidar de pessoas. As pessoas preferem ter cachorro do que ter filho. Irmãos, um estudo que eu estava estudando sobre os muçulmanos, aqueles homens bomba, sabe? Os homens bomba, buf, sabe esses?
Então, eles falam que eles vão dominar o mundo, eles vão ganhar o mundo fazendo o quê? Tendo filhos. Então, eles vão lá para a Alemanha, para a França, para os Estados Unidos, eles começam a ter filho. E eles falam, daqui 50 anos, nós vamos dominar. Sabe por quê? Porque eles entendem o valor de pessoas. E hoje o cristão fala assim, não, eu quero ter um cachorro, mas não quero ter filho. Glória a Deus que o meu genro e minha filha vão ter um filho. E eu vou ser bom. Tinha que falar, né, irmãos? Glória a Deus. É o propósito. Irmãos, olha, irmãos, como está a nossa sociedade hoje. Irmãos, muitas vezes atendemos pais que têm filhos especiais. E é uma luta, irmãos. E eu falo para esse pai, para essa mãe, vocês são guerreiros. Essa criança nasceu na família certa. Sabe por quê? Porque vocês estão cumprindo um propósito. Não importa a quantidade de pessoas, mas importa que tenha um pai e uma mãe que está cuidando daquela criança, daquela pessoa, daquela família. É o propósito. Irmãos, fazer parte do corpo de Cristo é você pertencer a Ele. E isso gera poder. Pertencimento gera poder. E nessa manhã eu quero que você saia daqui, irmãos, com esse poder de Deus, sabendo do teu propósito, sabendo que você pode ser útil na obra de Deus, sabendo que você pode ser útil na sua empresa, sabendo que você pode ser útil na sua casa e na sua família, porque Deus te criou com um propósito. Eu gostaria que os irmãos colocassem ali uma foto da bicicleta ali. Está vendo essa imagem ali, irmãos? O Charles, um homem sem braço, e o Eli, um homem sem pernas, andando de bicicleta na década de 1890. O poder de uma bicicleta criada para dois homens. Um não tinha braços e o outro não tinha pernas. A bicicleta gerou o poder de pertencimento, de eles poderem sair, de tornar a vida deles mais valorosa, de eles poderem ir ao público. Um precisava do outro para poder se locomover. Um não tinha os braços e o outro não tinha as pernas. Então essa imagem, irmãos, no século 20, essa foto ficou muito famosa no mundo. Por quê, irmãos? Porque um precisa do outro. Como corpo, irmãos, devemos levar e carregar um ao outro. Irmãos, não ande sozinho. Porque muitas vezes nós vamos cansar. Algumas vezes nessa caminhada, irmãos, nós vamos cair. E quando você cair, vai ter uma pessoa para te erguer, para caminhar junto, para te ajudar. E isso é o corpo de Cristo. Levar, carregar um ao outro. Mas se você querer ficar sozinho, quando você cair, você não tem quem te levante. Irmãos, e a estratégia do inimigo é isso. Se vocês já assistiram, né, aqueles filmes dos leões querendo pegar a sua presa. Quando a manada, os outros estão tudo junto, eles não atacam, eles não conseguem, porque um vai defender o outro. Mas o leão começa a rugir, aí o mais imaturo sai correndo. Aí o leão corre e pega. Não queira andar sozinho. Você tem uma família, você tem uma igreja. Você pertence a esse corpo, o corpo de Cristo. Família, ninguém fica para trás.
É assim que nós temos que pensar como igreja. Terceiro ponto. A função de cada um pode ser diferente, mas temos o mesmo propósito: edificar. Irmãos, no versículo 26, 27, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Irmãos, eu queria trazer uma outra ilustração para vocês. Quem já foi aqui fazer um exame de sangue? Acho que todos, né, irmãos? Já foi receber uma picada aqui no braço. Ou foi tomar uma injeção no popô, como diz o pastor Samuel, ou no braço. Irmãos, é ruim, não é ruim. Mas não era o braço que está doendo. E a enfermeira foi lá na veia aqui, para tirar o sangue aqui, para ver como está a situação do corpo. Ou está doendo alguma outra parte do corpo e o médico falou, vai lá e vai tomar no popô uma injeção. Eu lembro uma vez que a tal da bicicleta, que vocês estão muito tensos nessa manhã. E a minha mãe falou, pode andar aqui na rua, mas não vai mais para o outro bairro. Aí eu falei, mãe, tipo assim, pensei, né? Aqui não tem graça. Ela não sabe o que está falando. Peguei a bicicleta e fui para o outro bairro. Aí sofri um acidente lá e rasgou a minha perna aqui. E aí vim e minha mãe, onde tu estava? Pois é, estava lá. Vamos pegar o ônibus, vamos para o hospital. Chegou lá, era uma bezetacil. Aí eu endureci a perna porque eu não queria tomar. E aí meu pai e minha mãe saíram arrastando eu pelo hospital. Irmãos, todo o corpo sofre quando um membro está sofrendo. Irmãos, muitas vezes a ilustração de que tem que tirar o sangue aqui da veia, mas o braço não tinha nada a ver com isso. Tinha que fazer um exame para o corpo inteiro. Muitas vezes, irmãos, para carregar o outro, nós vamos sofrer um pouco. Vai ser difícil. Como eu falei, ser igreja dá trabalho. Estar junto dá trabalho. Você que é um pai de família, unir os filhos, tentar, né, trazer todos para perto e ficar junto, isso dá trabalho. Ainda mais depois que casam. Então, irmãos, precisamos entender uns aos outros. Porque nós somos um. E hoje o ser humano está muito rápido em julgar. O ser humano está muito rápido em condenar. Se o irmão está com dificuldade, está com dificuldade por causa disso, daquilo, não soube isso, não soube aquilo. Nós estamos prontos. Mas você parou e conversou com o irmão para ver o que está acontecendo, o que aconteceu, qual é realmente a dificuldade. Não, nós não paramos, nós estamos dando tiro. É isso, é aquilo. Se fizesse isso. Então, a sociedade está impaciente. As pessoas estão impacientes e a igreja tem que mudar isso. Nós somos o corpo de Cristo. Caminhamos nessa terra para fazer a vontade de Deus. Irmãos, cuidado em andar sozinho. Individualmente, eu não sou nada. Individualmente, você não é nada. E o diabo quer plantar essa ideia dentro das pessoas, dentro de nós, de que é possível ser igreja, ser de Deus e não ter os irmãos perto. Tire essa mentalidade hoje de individualismo, de estar sozinho. Não podemos edificar nada sozinho, mas juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes, irmãos. Juntos podemos ir mais longe, irmãos. Juntos podemos alcançar mais pessoas para o reino. Juntos podemos cumprir o propósito de Deus aqui nessa terra. Juntos, não sozinho.
Irmãos, quem diz você é importante, se torna corpo de Cristo, casa de Deus aqui nessa terra. Devemos trocar o meu pelo nosso. Tem mais uma imagem que eu gostaria que eles colocassem. Esses irmãos siameses, eles nasceram ligados. Então, o que um sentia, o outro sentia. Porque eles estavam juntos. Se um sofria, o outro sofria. Se um era honrado, o outro era honrado juntos. Mas eles estavam ligados. Não tinha como desligar. Igual um casamento. Uma aliança. Irmãos, nessa manhã o Senhor está dizendo para nós, nós precisamos ser esse corpo de Cristo unidos. Eu gostaria de chamar os irmãos do louvor. Nós vamos orar agora neste momento. Irmãos, você pode matar ou morrer se você não entender o que eu vou te dizer agora. Irmãos, Deus dispôs os membros do corpo de Cristo segundo a vontade dele. Segundo a vontade do Senhor, Ele tem estabelecido lideranças, o Senhor tem estabelecido pessoas. É Deus que faz isso. Então, se você não entender isso, você vai estar dentro da igreja dizendo, eu não concordo. Se a mulher dentro de casa não entender que o marido é o cabeça juntamente com Cristo, as coisas não vão funcionar. Você pode matar ou morrer se você não entender isso. Se você não entender o seu propósito, se você não entender aquilo que Deus te chamou, qual é a sua essência para viver. Irmãos, se você não entender nessa manhã que o seu propósito não está ligado a uma posição, você vai se decepcionar. E Deus, Ele trava isso quanto no seu coração você não tiver que toda a glória seja dada a Deus, que você está fazendo para Deus. Quantas pessoas estão dizendo, eu vou sair da igreja, eu vou sair, sabe por quê? Porque eu não sou valorizado. Eu fiz isso, fiz aquilo, mas se você fez para mim ou para a igreja, fez errado. Você serve porque você serve para Deus. Você está fazendo uma função no corpo de Cristo, não é para a igreja. Você precisa entender isso nessa manhã.